Determine a área total de um prisma reto cuja altura é de 5 centímetros e a base é um triângulo equilátero de lado 10 centímetros. Pessoal, a área da superfície total, então, considerando aqui a altura, ó, considerando que essa altura aqui equivale a 5 centímetros, correto? Então aqui você tem 5 centímetros, né? E aí, a base é um triângulo equilátero que tem 10 centímetros de lado. Então, aqui a gente tem 10 centímetros de lado para o triângulo equilátero. Beleza? Bom, como é que eu calculo então essa área da superfície aí total? A gente tem que considerar, eu vou colocar assim, ó, área total, tá? A gente tem que considerar as faces do prisma, né? Então, se é um prisma de base triangular, para cada lado da base, né, a gente tem um, um retângulo, nesse caso aqui, seguindo esse lado. Então, veja, primeiro, nós temos a área da base, né, que faz ali a parte de baixo, e essa área da base, ela é projetada ali na tampa também. Se eu virar o prisma, vira base também. Então, como é uma área total, tem que contar a área desse triângulo aqui de baixo com o lado de cima. São dois deles, então por isso eu coloco duas vezes a área da base. E essa área também é adicionada aí a ela a área da superfície lateral, que é aquilo que eu estava dizendo. Cada lado desse triângulo, eu vou ilustrar com um deles aqui, vai projetar para nós um retângulo. Olha, vamos fechar o retângulo aqui para você ver, ó. Tá vendo? Então eu tenho esse retângulo, por exemplo, ó, numa das laterais. Quantos lados eu tenho na base fazendo esses retângulos? 3. Então veja, eu tenho aqui mais 3 vezes a área de um retângulo. E é isso a área total para a gente fazer aí. Agora a gente tem que ir separando os nossos problemas aqui, né? O que é a área da base? A área da base é a área de um triângulo equilátero. Foi dito aí na questão, no enunciado, né? Esse triângulo é equilátero. Então, lembrar da fórmula, existe um caminho alternativo um pouco mais trabalhoso, mas a fórmula está aí para ajudar, né? A fórmula, então, lado desse triângulo ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? E aí, esse lado foi fornecido, né? 10 centímetros. Então, 10 ao quadrado e continua, ó, raiz de 3 sobre 4. Pessoal, 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes a raiz de 3 sobre 4. Dá para simplificar isso daqui e a gente fica aqui. A área da base, que é a área do triângulo equilátero, é 25 raiz de 3 centímetros quadrados, né? Deixa eu manter ela aqui destacada, porque ela é importante para nós aqui no caso. Ó. A gente vai usar ela duas vezes, inclusive. E aí tem a área do retângulo. Ora, a área do retângulo, que a gente depois vai multiplicar por 3, né? A área do retângulo é base vezes altura. O que é a base desse retângulo aqui? Ó? 10, tá? E a altura dele? 5. Então, 10 vezes 5. Portanto, 50 centímetros quadrados. Pronto. É isso que a gente tem que fazer, né? E aí, nós vamos deixar destacado aqui também. Vamos colocar aqui, ó. Temos aqui duas vezes a área da base, que é 25 raiz de 3, mais, né, 3 vezes a área do retângulo, 50. Né? Esse é o cálculo.
Bom, se a gente fizer essa conta, então, para finalizar, nós vamos ter, ó, 2 vezes 25, né, vai dar 50, raiz de 3, mais 3 vezes 50, né, que dá 150. É uma das maneiras possíveis de se deixar essa resposta, né? E aí você tem que é a área, então centímetros quadrados, tá bom? Isso é uma das maneiras aí. Agora, acho que é relevante adicionar aqui um espaço para a gente falar de uma outra possibilidade de se escrever essa resposta. Quer ver? Ó? Nós temos aqui. Pronto. Nós temos aqui 50 raiz de 3 mais 150, né? Ou 50 raiz de 3 mais 3 vezes 50. Vamos colocar aqui, porque se estiver às vezes lidando com uma questão de múltipla escolha, talvez isso não vai aparecer desse jeito para você. Então, a área total está como 50 raiz de 3 mais 3 vezes 50, ou 150. E às vezes o que o pessoal vai fazer é o seguinte, ó, peraí, 3 vezes 50. Acabei escrevendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? 3 vezes 50. Então, o que pode acontecer é o seguinte, como você tem 50, né? Nem sempre isso vai acontecer, tá, pessoal? Mas você tem 50 nas duas parcelas da soma, então às vezes a gente usa o recurso de colocar em evidência. Então, às vezes não vai ter opção, né? Igual a gente deixou aqui para você marcar, ó. Né? 50 raiz de 3 mais 150. Às vezes essa opção vai estar escrita de uma maneira diferente. Colocar em evidência é destacar o termo que se repete, abrir um parênteses, né? E verificar o que está sobrando lá. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o 50 e vezes a raiz de 3, então ficou só a raiz de 3. Né? A grosso modo é isso. E aqui os 50 vezes 3, os 50 eu já destaquei, eu deixo só o 3. Né? Isso daqui em centímetros quadrados. Isso poderia estar lá como opção para você marcar. Veja que é diferente, né? Escrever isso, assim, a quantidade, a representação significa a mesma coisa, mas o jeito de escrever é diferente do que escrever, ó, esse 50 abre parênteses raiz de 3 mais 3, ou escrever esse 50 raiz de 3 mais 3 vezes 50. Ou ainda, né, como a gente tinha deixado lá, 50 raiz de 3 mais 150. Tudo isso é a mesma, representa a mesma área, né, mas escrito de maneira diferente. Ficou na dúvida aqui no termo em destaque, né, na forma de colocar em evidência, faz a prova real, ó, faz a distributiva de novo. Então, 50 vezes raiz de 3 volta no que estava em cima, 50 vezes 3 volta no 150, ó, tá certo? Então, é só um complemento aí, que é importante porque, via de regra, o pessoal usa essa opção de deixar em evidência